Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro nesse momento em que nós estamos testemunhando que as filas estão andando e que o mundo está ficando cada vez menor para essas pessoas que se identificam com aquilo que a gente chama de bolsonarismo. O lixo da história está ficando apertado demais para essa gente toda, mas é para lá que elas estão indo e estão recebendo mais pessoas por lá. Isso não significa que as forças conservadoras, a direita orgânica aqui no nosso país, a direita que possui o poder econômico e muito do poder político aqui no nosso país, que essas forças desaparecerão. Não. Eu estou me referindo especificamente a esse grupo de personagens que fizeram uma espécie de burrice ostentação, o empoderamento da ignorância como ferramentas políticas. Nós estamos vendo ainda alguns remanescentes. Ontem eu mostrei para vocês uma deputada lá de Santa Catarina que disse que todo o poder emana do cano de uma arma. Ela veio a público hoje se defender, mas nós seremos obrigados a desmascará-la mais uma vez e mostrar que das duas uma. Ou ela é uma pessoa muito ignorante, ou é uma pessoa muito estelionatária do ponto de vista intelectual. Do modo, de um outro modo, né? Não tem como a gente dizer que o comportamento dela é um comportamento que ajuda alguma coisa no processo civilizatório aqui no nosso país. Mas pela negação, né, daquilo que nós não queremos ver espalhado na sociedade brasileira como uma prática. Bom, vou conversar com vocês sobre essa questão específica e outras tantas. Temos aí assuntos no campo da economia que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal Não Nos Conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, venha participar aqui das nossas atividades. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe, recomende. E não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. São formas, né, de você ajudar o canal que você se identifica a chegar a mais pessoas. Temos também o nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional, que você pode se inscrever também. E o nosso chat aqui, o nosso bate-papo, que todos os dias eu abro aqui antes de entrar no ar para conversar com vocês, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, eu começo aqui com alguns jornais impressos, trazendo algumas notícias porque o mundo continua a girar, né? Nós temos o caso Marielle, que a fila está avançando, enfim, já discutimos muito isso, mas outros assuntos agora, eles continuam a andar também. Um deles é essa situação patética, ridícula, que tem a ver com o senhor Augusto Aras, né? Ele que está tentando aqui, de todas as formas, né, uma recondução. Ontem, gente, eu tive assim, o privilégio de almoçar com o deputado federal Vicentinho, do PT. E nós conversamos longamente, né, enfim, sobre muitas coisas. Eu fiz vários apontamentos em relação à visão que eu tenho colhido aqui com vocês, nosso portal, em relação ao governo. E disse para ele de como o senhor Augusto Aras não terá paz daqui até a nomeação do próximo Procurador-Geral da República por conta daquilo que ele deixou de fazer quando ele esteve à frente da PGR e agora está tendo algumas pessoas tentando vitaminar ali a sua candidatura, né, dentro da própria PGR. Então, eu estou fazendo aqui a parte que cabe a pessoas que têm a interação que eu tenho aqui com vocês no nosso portal, né? Enfim, o recado foi dado. Eu espero que chegue lá o presidente Lula, que outras pessoas também façam as suas críticas, os seus apontamentos. Mas a matéria diz: PGR recua em pedido de dados sobre seguidores de Bolsonaro. Aquela coisa surreal, né? Ter pedido os dados de 50 milhões de seguidores em todas as redes somadas do inelegível para fazer algum tipo de firula, né? Tentar mostrar serviço para o Lula, seria isso? Alvo de críticas, o órgão do Ministério Público restringiu solicitação ao STF a 244 pessoas já denunciadas por participação nos atos do 8 de janeiro. Então deu uma melhorada, né? Queriam investigar 50 milhões de seguidores do Bolsonaro, dentre eles muitas pessoas do campo progressista que acompanhavam a figura do ex-presidente, do inelegível, para saber o que ele estava fazendo, para entender se as insanidades dele estavam sendo feitas mesmo, né? Pois bem, então esse é um fato aí que eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Outra situação é essa aqui, ó. O senhor Lira, que nunca é lembrado pelos grandes veículos de comunicação, o passado taturana do senhor presidente da Câmara, ele está mostrando por que ele é preservado, né? Matéria do Valor Econômico. Lira defende adiar debate para taxação dos super ricos. Presidente da Câmara avalia que o governo pode perder o foco
se misturar tributação de alta renda e reforma tributária. Ah, então quer dizer que os super ricos são 2.600 indivíduos aqui no nosso país que têm fortunas bilionárias. Ah, então isso atrapalha a reforma tributária, né? Então, vocês acham que esse tipo de comportamento do senhor Arthur Lira está a serviço do Brasil ou a serviço de uma microelite bilionária do nosso país? Isso explica muitas coisas, né? Ele podia dar um outro tipo de declaração, né? Dizer, olha, vamos aproveitar a reforma tributária e corrigir uma grande injustiça que tem aqui no nosso país. Nós vamos centrar esforços nesse tipo de ação, porque dentre os deputados que nós temos aqui no Congresso e os senadores, não temos nenhum, ou temos muito poucos que estão dentre esses 2.600 bilionários que existem aqui no nosso país. Bom, então são questões que eu queria compartilhar com vocês. E aí a gente chega nessa senhora aqui. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que alguém devia dar um toque nela, falar assim, olha, você com essas florezinhas na cabeça todo dia, tá um negócio meio ridículo, né? Mas essa gente, né, essas pessoas fizeram da ignorância, da alienação, uma coisa empoderada. As pessoas perderam o pudor de se mostrarem ignorantes, se mostrarem burras, com B maiúsculo, né? E ela veio agora a público no tweet dela, querer dar uma lição de história, de geografia, né, de filosofia, de ciência política, dizendo que a frase que ela usou, que todo poder emana de um cano, de uma arma, não foi ela que teria dito, e sim ela parafraseou um comunista, Mao Tse Tung. Ah, então agora a senhora é fã de comunista, é isso? Ela pegou uma frase que inclusive não é nem unanimidade dentre as pessoas que entendem, né, o processo político que se deu na China, desde a chegada de Mao Tse Tung. Ele usou essa expressão, gente, só fazendo um parênteses aqui, essa senhora aqui certamente não tem ideia do que ela está falando, mas ela fala assim mesmo, né? O Mao Tse Tung, ele falou isso no começo dos anos 20, quando a China estava passando por uma revolução. Ou seja, os camponeses, a China vivia um sistema que era uma espécie de feudalismo. Então houve ali uma insurreição dessas camadas, né, gigantescas contra uma elite, o que poderia ser chamado de burguesia, que era armada e, portanto, o proletariado, os camponeses, enfim, eles não tinham armas. Então o Mao Tse Tung falou, olha, temos que ter armas também para poder enfrentar isso. E mais à frente, o Mao Tse Tung, ele usou novamente essa expressão de se ter armas, do povo chinês ter armas, porque a China estava invadida pelo Japão na região da Manchúria desde 1937 até 1945. Nesse conflito foram mortos mais de 20 milhões de pessoas, sendo que 18 milhões de pessoas eram de chineses, muito menos armados do que os japoneses. Só que essa senhora, certamente, ela não tem ideia do que ela está falando, né? Mas vou compartilhar aqui com vocês mais um período dessa ignorância, ostentação, dessa burrice nuclear, né? Vamos lá. São José, eu falei o seguinte, e eles sabem que todo poder emana do cano de uma arma. Pronto, foi motivo para toda a imprensa e os esquerdistas ficarem horrorizados com a minha fala. Mas o que os esquerdistas não sabem, porque eles não gostam de estudar, é que essa frase veio de alguém que eles admiram, de um comunista, do Mao Tse Tung. Ele falou que todo poder emana do cano de uma arma e por isso o Partido Comunista deve controlar todas. E esse... Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa senhora aí, ela nunca leu absolutamente nada, né, de ciência política, teoria política, história. Com certeza ela não leu. Ela está pegando ali uma frase, né, que alguém mandou para ela. Como ela foi aluna de Olavo de Carvalho, eu acho que a coisa está mais por aí, né? Mais de reproduzir como uma papagaia essa ignorância de uma forma ostentada. Bom, e aí, para vocês saberem quem é a figura, um tempo atrás ela entrou numa polêmica com o falecido Davi Miranda, deputado, né? Ela, que era gay, aí um dado momento ela fez uma agressão a ele aqui de uma forma violenta no seu tweet. Essa aí é uma mulher cristã, conservadora, de família, né? E ela entrou numa agressão. Eu vou ser obrigado aqui a dizer para vocês o texto aqui, né? Enfim, dessa senhora. A gente fica até envergonhado, né? Mas isso aí mostra com quem nós lidamos nos últimos tempos e como a gente teve uma vitória espetacular em ter barrado a progressão, a contaminação que essa gente estava fazendo aqui com o Brasil. Disse ela contra o Davi Miranda.
vai bichona, abre aspas, né? Vai bichona. Usa o fato de dar o cu para se vitimizar. Porra, seja um gay macho, caralho. E aí, ela em dado momento, ela se classifica aqui como uma advogada católica, enfim, e diz que é uma mulher que é casada com um macho de verdade, né? Obcecada por armas, se diz cristã e mulher de macho de verdade. Gente, é uma indigente mental, né? E ela certamente não me processará, porque eu estou falando absolutamente a verdade. Eu mostro que esses fatos aí são, que ela diz, são mentirosos. Ela está fazendo estelionato, ou ela é uma pessoa com a capacidade cognitiva muito prejudicada, né? Bom, então feita aí essa abordagem de mais essa atrocidade à nossa sanidade mental, vamos aqui aos assuntos importantes que dizem respeito à realidade concreta. Ex-ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, é anunciado como sócio e presidente do Conselho da Legend Capital. Vai administrar grana de bilionário, desses que o senhor Arthur Lira está querendo proteger lá na outra ponta, né? O Paulo Guedes, como eu disse para vocês, ele quer distância de Bolsonaro, está fingindo que não existe Bolsonaro. O posto Ipiranga simplesmente não quer assunto. A patota dele gosta muito de dinheiro, mas dinheiro grosso, né? E aí, um desses que gosta muito de dinheiro grosso é também o presidente do Banco Central do nosso país, o sabotador geral da nação. TCU abre apuração sobre fala de em que Campos Neto defende terceirizar gestão de ativos do Banco Central. Gente, isso aí é crime de lesa pátria. Pegar todos os recursos do nosso país e dar para uma empresa privada administrar isso aí, né? É um negócio, não é por outra razão que ele está sendo ali chamado pelo Tribunal de Contas da União. E aí a gente vê a foto aqui, né? Foto muito exemplificativa. O Guedes de um lado, que tem dinheiro em paraíso fiscal, né? Dinheiro não tributado. Do outro lado, o senhor Roberto Campos Neto, que tem dinheiro em paraíso fiscal, também não tributado. Os dois ligados a todo o financeirismo nacional e internacional. E no meio, o apedeuta, o trouxa, aquele que foi útil para que eles fizessem todo tipo de negócio, mas agora eles querem distância, é o imprestável, né, que está na lata do lixo da história. Bom, então, os fatos dizem por si só, né? E para fechar o nosso papo aqui em relação ainda ao episódio de Marielle, é impressionante como é que o jornalismo no nosso país está também com problemas, né? Para dizer aí no mínimo, problemas de cognição intelectual do que é o jornalismo. Soroeneg veio a público ontem atacar o ministro Flávio Dino porque ele foi porta-voz de novos fatos que elucidaram muitas coisas em relação ao homicídio de Marielle. Ele, em vez de se preocupar com os aspectos positivos, ele partiu para o ataque. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. E para anunciar essa delação, como você viu agora no final da reportagem, quem é que apareceu para falar? O ministro da Justiça. Isso mesmo, o Flávio Dino. O ministro não deveria falar sobre investigação alguma. Ele é o chefe institucional da Polícia Federal, que tem autonomia. Quem preside o inquérito é o delegado, que não presta contas para o ministro. Mas ainda assim, o ministro se colocou debaixo dos holofotes. Ele faz isso toda hora, pelas redes sociais também, sempre tirando uma casquinha. Será que ele vai cansar e vai parar? Ou será que a gente vai cansar dele e não vai mais prestar atenção no que ele diz? Só na cabeça do Oeneg mesmo, para ele colocar que o Flávio Dino está querendo tirar a casquinha de uma história como essa, né? Flávio Dino publicou: me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações no caso Marielle. Me impressiona, mas não intimida nem desmotiva. Vi tudo nas últimas 24 horas. Disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV, campanhas de desinformação via internet, reclamação pela presença da Polícia Federal nas investigações. Ponto. Sabem o que mudou no nosso caminho de luta? Nada. É isso aí, ministro Flávio Dino. Siga em frente, porque o tempo da ignorância empoderada está cada vez mais terminando aqui no nosso país. Ou pelo menos está bastante esvaziado. O lixo da história, pelo visto, merece receber pessoas também do mundo jornalístico, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, porque a fila está andando. Tchau!